E agora teremos a catequese do Papa Francisco. Como dissemos, o Papa sempre faz a catequese em italiano. E nessas línguas nós temos uma síntese e a saudação que o Santo Padre faz também aos diversos grupos linguísticos. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. A bonita prece do idoso que encontramos no Salmo 71, que ouvimos, encoraja-nos a meditar sobre a forte tensão que habita na condição da velhice. Quando a memória das dificuldades superadas e das bênçãos recebidas é posta à prova da fé e da esperança. A provação apresenta-se com a fraqueza que acompanha a passagem através da fragilidade e da vulnerabilidade da idade avançada. E o salmista, um idoso que se dirige ao Senhor, menciona explicitamente o fato de que este processo se torna ocasião de abandono, engano, prevaricação e arrogância, que por vezes recaem sobre os idosos. Uma forma de covardia em que estamos nos especializando nessa nossa sociedade. É verdade. Nessa sociedade do descarte, nessa cultura do descarte, os idosos são colocados de lado e sofrem essas coisas. Com efeito, não faltam aqueles que se aproveitam da idade dos idosos para o enganar, para o intimidar de mil maneiras. Lemos frequentemente nos jornais, ouvimos notícias de pessoas idosas que são enganadas sem escrúpulos, a fim de se apoderar das suas economias, ou que são deixadas desprotegidas e abandonadas sem cuidados, ou que são ofendidas por formas de desprezo e intimidadas a renunciar aos seus direitos. Também nas suas famílias, isso é grave. Também nas famílias isso acontece. Também nas famílias acontecem tais crueldades. Idosos descartados, abandonados, as casas de repouso, sem que os filhos vão encontrá-lo. E se vão poucas vezes durante o ano. O idoso, colocado realmente de lado da existência. E isso ocorre hoje, ocorre nas nossas famílias. Ocorre sempre. Devemos refletir sobre isso. A sociedade como um todo deve apressar-se a cuidar dos seus idosos cada vez mais numerosos e com frequência também mais abandonados. Quando ouvimos dizer que os idosos são despojados da própria autonomia, da sua segurança, até das suas casas, compreendemos que a ambivalência da sociedade atual em relação aos idosos não é um problema de emergências ocasionais, mas um traço da cultura do descarte que envenena o mundo em que vivemos. O idoso do Salmo confia o seu desânimo a Deus. Os meus inimigos, fala, já dizem de mim, e os que espiam a minha vida conspiram, dizendo: Deus abandonou-o, persegui-o, prendei-o, porque não há ninguém para o salvar. As consequências são fatais. A velhice não só perde a sua dignidade, como até se duvida que mereça continuar. Assim, todos somos tentados a esconder a nossa vulnerabilidade, a esconder a nossa doença, a nossa idade, a nossa velhice, porque tememos que sejam a antecâmara da nossa perda de dignidade. Perguntemo-nos: é humano induzir esse sentimento? Como pode a civilização moderna, tão avançada e eficiente, sentir tanta dificuldade face à doença e à velhice? Esconde a doença, esconde a velhice. E como pode a política, que se mostra tão empenhada em definir os limites de uma sobrevivência digna, ser ao mesmo tempo insensível à dignidade de uma convivência amorosa com os velhos e os doentes?
O ancião do Salmo que nós ouvimos, que vê a sua velhice como uma derrota, descobre a confiança no Senhor. Ele sente a necessidade de ser ajudado e dirige-se a Deus. Santo Agostinho, comentando este salmo, exorta o idoso: não temais ser abandonados na vossa velhice. Porque temeis que o Senhor vos abandone, que Ele vos rejeite na velhice, quando as vossas forças falharão? Com efeito, só então a sua força estará em vós, quando a vossa falhar. Assim diz Santo Agostinho. E o salmista idoso invoca: pela vossa justiça livrai-me, libertai-me, inclinai para mim os vossos ouvidos e salvai-me. Sede para mim rocha protetora, cidadela forte para salvar-me. Sim, vós sois o meu rochedo e a minha fortaleza. A invocação testemunha a fidelidade de Deus e põe em questão a sua capacidade de abalar as consciências desviadas pela insensibilidade à parábola da vida mortal, que deve ser preservada na sua integridade. Reza ainda assim: ó Deus, não vos afasteis de mim. Meu Deus, apressai-vos em me socorrer. Sejam confundidos e pereçam os que atentam contra a minha vida. Sejam cobertos de vergonha e confusão os que procuram a minha desgraça. De fato, a vergonha deve cair sobre aqueles que se aproveitam da fraqueza, da doença e da velhice. A oração renova no coração da pessoa idosa a promessa da fidelidade e bênção de Deus. O idoso redescobre a oração e dá testemunho da sua força. Jesus, nos evangelhos, nunca rejeita a oração das pessoas que necessitam de ajuda. Os idosos, devido à sua fraqueza, podem ensinar àqueles que se encontram noutras idades da vida que todos nós precisamos de nos entregar ao Senhor para invocar a sua ajuda. Nesse sentido, todos devemos aprender com a velhice. Sim, há um dom em ser idoso, entendido como abandonar-se aos cuidados dos outros, a começar pelo próprio Deus. Existe, então, o magistério da fragilidade. Não esconder a fragilidade. São verdadeiras. É uma realidade. Existe o magistério da fragilidade, que a velhice é capaz de nos lembrar de forma crível durante todo o período da vida humana. Não esconder a velhice. Não esconder a fragilidade da velhice. Isso é um ensinamento para todos nós. Esse magistério abre um horizonte decisivo para a reforma da nossa civilização. Uma reforma que é indispensável para o benefício da convivência de todos. A marginalização conceitual e prática da velhice corrompe todas as fases da vida, e não apenas a da velhice. Cada um de nós pode pensar hoje aos idosos da família. Como eu me relaciono com eles? Na recordação, vou encontrá-los. Faço com que não falte nada para eles. O respeito. Os idosos que estão na minha família, vamos pensar no papai, mamãe, avô e avó, tios, amigos. Eu cancelei da minha vida ou vou até eles a buscar sabedoria, a sabedoria da vida? Recordem-se, você também vai ser idoso ou idosa. A velhice vem para todos. E como você gostaria de ser tratado ou tratada no momento da velhice, trate também os idosos hoje. São a memória da família, a memória da humanidade, do país. Preservar, conservar os nossos idosos que são sabedoria. Que o Senhor conceda aos idosos que fazem parte da igreja a generosidade dessa invocação e dessa provocação. Essa confiança no Senhor contagia também nós. E isso para o bem de todos
nossa, deles e dos nossos filhos. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco com essa invocação para o nosso bem, para o bem de todos, para o bem deles.